Alô, amigos que gostam de ver o material que eu coloco no YouTube com a ajuda da minha colaboradora Cláudia Ritt. Isso aqui é uma coisinha curta, dura uns 8 minutos. Eu vou só explicar do que se trata. E eu quis pôr porque aquilo não é uma palestra, não é algo intelectual, é uma reflexão que me veio num momento muito especial, que é o seguinte. Eu tenho um querido amigo que é um cineasta, o Paulo César Soares, e ele tem um sonho de realizar um longa-metragem documental, cujo título talvez venha a ser Brasil Ancestral. O Paulo gosta das coisas que eu penso e tal. Ele me colocou nesse roteiro junto com outras pessoas e em fevereiro do ano passado, em 2017, ele resolveu começar, apesar de ainda não ter os recursos necessários para fazer esse filme. Mas ele falou assim: Gambini, você topa ir lá para a Serra da Capivara, no Piauí, para a gente fazer umas locações, né, nos sítios arqueológicos, com todo aquele trabalho da doutora Niede Guidon. Então você comenta um pouco as pinturas rupestres, o Brasil ancestral, e a gente já fica com o material gravado. Ele levou uma equipe maravilhosa de som, de imagem, e me mandou o som, que é o que eu vou apresentar agora. E eu pedi para Cláudia colocar uma ou duas fotos, e eu tenho um pedacinho de filme que foi feito no meu próprio celular. Então, é o seguinte, nesse momento do filme, o Paulo Sérgio tinha me dito: Gambini, aqui no Parque da Serra da Capivara, tem um lugar que nasceu uma gameleira que eu gostaria que você visse. A gameleira é a árvore brasileira que corresponde a uma árvore africana chamada iroco, que foi trazida pelos escravos, uma muda, uma semente, e que é um orixá, o tempo. O tempo é o único orixá que não é um ser humano. Ele é abstrato e ele é cultuado na forma dessa árvore. No Gantuá, na Bahia, existe um iroco, e quando eu fui lá, eu falei: esta árvore é um orixá e ela é a essência do tempo. E me mostraram que essa árvore tinha nascido encostada na parede rochosa e as raízes dela brotavam de um lugar no pé da rocha, onde se formou um depósito de água. Então eu fui ver esse lugar das raízes e aquilo já era simbólico, já era metafórico, né? As raízes do Brasil, o passado, a ancestralidade, a história não contada. E aí eu me sentei no pé da árvore e comecei a falar aquilo que vai agora no ar para vocês. Gambini na gameleira. Pode ir. Quando a gente fica alguns dias num sítio arqueológico, como aqui na Serra da Capivara, acontece um impacto muito forte psíquico na gente. Ele é tão forte, esse impacto, que uma hora a gente até foge dele, porque ele vai mexer na psique e na mente, especialmente na captação do tempo. Nós temos uma relação com o tempo que a gente se conecta na parte superficial dessa frequência, que é o tempo como um curso que avança para frente. Quando você entra em contato com achados arqueológicos, aquilo vai te impactando de várias formas. Um pouco é pela beleza, pela curiosidade, pela reflexão de que há registros da passagem do tempo. Mas se você fica mais um dia, você percebe uma coisa um pouco assim. O tempo tem outra faixa. É como uma onda que não dá para ouvir direito, mas o contato com os achados arqueológicos meio que aumenta o volume e você começa a ouvir uma voz do tempo
diferente daquela que a gente ouve na vida cotidiana, porque a gente está sempre brigando com o tempo, né? Eu não tenho tempo, o tempo passa rápido demais, vai acabar e eu ainda não consegui, eu estou envelhecendo. Nós temos uma relação muito conflituosa com isso que a gente chama de tempo. Quando você ouve aqui, começa a se informar, conversa com o guia, ouve a doutora Niade Guidon falar, começa a aparecer uma coisa mais ou menos assim. A civilização ocidental, fundamentada na racionalidade, ela criou uma regência na nossa mente que o bom, o justo, o belo e o desejável é o para frente e para cima, né? Avançar, conquistar, ir em busca para frente, limitado, mais longe, né? Sai até da terra. Então, essa ideia da horizontalidade para frente e tudo o que se ergue, até os verbos, né? Levanta, ergue, né? Tudo isso é mas isso é um quadrante, né? Se você pegar como um compasso com os pontos cardeais, isso aqui é um quadrante, é como se fosse o norte e o leste. Esse impacto da antiguidade arqueológica começa a mexer com uma estrutura nessa que daí se solta disso e você fala, mas tem o para trás e tem o para baixo. Então, se você construir um esquema assim, como norte, sul, leste, oeste, você tem para cima, para baixo, para frente e para trás, né? Futuro, passado, antes, depois, céu, terra. Nós gostamos muito de céu e gostamos muito de futuro, de para frente. Nós, no Brasil, temos que olhar para o outro quadrante. Nós temos que procurar o antes e o que está embaixo, porque a verdadeira história está antes e está embaixo, ela está enterrada, né? Agora, a nossa cabeça funciona assim, é sempre um progresso, né? Do antes para o depois. O primata vira o Homo sapiens, o inconsciente vira consciente, né? Nós queremos o para onde, mas nós brasileiros temos que ficar conscientes do de onde. Então, um quem, de onde. Depois eu vou responder para onde, porque nós brasileiros partimos de não saber o de onde e, portanto, não conseguimos definir um para onde. Esse é o povo brasileiro. Você pode falar que é uma crise de identidade, uma busca de identidade, subdesenvolvimento, colonização, o que seja, mas o fato é que nós temos que passar por um ponto em que a gente começa a valorizar uma voz do tempo que fala de verdades que estão soterradas. Então, isso dá uma virada. Eu acho que a arqueologia, ela mexe muito com a mente, ela mexe muito com a psique, porque através da sensibilidade, através do pensamento, a gente começa a integrar umas dimensões às quais a gente não está habituado. E, para mim, isto não só me comove, mas me ajuda a pôr um foco na busca do quem. O quem. E para entender o quem, eu tenho que ir para o antes. Eu tenho que ir para o antes e eu tenho que ir para aquilo que estava enterrado embaixo de sedimento, né? Isto vai me dizer quem é o quem, que somos nós. Daí você tem uma plataforma de lançamento de foguete que é a nossa criatividade e as nossas utopias para o futuro. Então, eu acho que eu estou quase que prestando não é bem uma homenagem à arqueologia, mas é
um reconhecimento do impacto que o tempo silenciado tem sobre a psique. É isso, é isso. A alma, ela é afetada por essa qualidade do tempo quando a gente é capaz de se conectar com ela. E para isso a gente tem que estar sensibilizado, por exemplo, de estar num lugar aqui. O diretor da filmagem me pediu para ficar ao pé dessa gameleira, mas eu vou ver lá. Ali tem um buraco na rocha cheio de água, as raízes da árvore. Quer dizer, imediatamente dá a impressão que eu estou no útero gerador de vida. Então, esses lugares, eles têm uma força expressiva, né? Mas a gente não está falando aqui da origem da vida, nós estamos falando dos humanos no Brasil. Então, a gente estuda, a gente se informa, mas esse impacto é só para quem está aqui. Então, um filme pode levar isso para quem assiste o filme, mas é uma experiência única você estar nesse lugar e por todos os teus radares, os teus poros, você receber o impacto de uma realidade que é uma esticada no tempo.